gente, boa noite a todos. Sempre muito bom estar aqui, né? Eu sempre brinco que é sempre uma responsabilidade muito grande. Manipular, a palavra não seria bem essa. Proferir palavras do Evangelho traz sempre responsabilidade, porque não esqueçamos que o Evangelho é a biografia, né? As palavras da Bíblia são a biografia do Cristo. Então a responsabilidade é sempre muito grande em falar sobre o Evangelho. Um tema que às vezes a gente considera como ultrapassado, mas o Evangelho está vivo, ele cresce. Quanto maior o grau de entendimento de quem lê o Evangelho, maior a instrução que vem dele. Essa semana, 2 semanas atrás, lemos um livro de Manuel Filomeno de Miranda, que é um espírito que se manifesta através de Divaldo Franco. Ele foi fazer um curso no plano espiritual e ele estava encantado com a abordagem que o espírito, e é um espírito, ele foi espírita em vida, estudioso da doutrina espírita, estudioso do Evangelho, e ficou encantado com a capacidade de interpretação daquele espírito que a ele falava. Então, nós temos muito que aprender do Evangelho. Mesmo quem muito sabe do Evangelho, às vezes sabe de cor o Evangelho, tem muito que aprender, porque Jesus, como educador máximo que nós tivemos aqui, colocou muitas coisas naqueles ensinamentos, coisas que talvez nós não estejamos nem prontos ainda para aprender, mas nós vamos aprendendo ao longo do tempo. O tema hoje, a transfiguração de Jesus. Bom, só um adendo antes de começar, vou marcar meu tempo aqui, senão depois eu sempre passo o tempo, né? Vamos lá. A transfiguração dita na doutrina espírita, no livro dos médiuns e tudo, relatada, não é bem essa transfiguração. É uma transfiguração que tem a mudança de fisionomia do médium, certo? O médium, quando dá passividade ao espírito, ele muda a sua fisionomia, adquirindo a fisionomia daquele espírito que se manifesta. E não é bem isso que aconteceu, mas a palavra usada nos evangelhos foi transfiguração. Então nós vamos entender o que foi essa transfiguração de Jesus. Consegui consertar a imagem, estava mexendo agora antes aqui. Bom, Jesus se comunica com Moisés e Elias. O trecho bíblico, ele é relatado em Mateus 17, 1 a 13, Lucas 9, 28 a 36, Marcos 9, 2 a 13 e a segunda carta de Pedro, capítulo 1, Pedro também menciona isso, certo? Ainda temos uma outra citação, mas daqui a pouco eu falo sobre ela. Aconteceu que 6 dias depois, é a passagem bíblica, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, lembrando que João e Tiago eram irmãos, e os conduziu em particular a um alto monte. Na Bíblia não cita qual monte, mas nós sabemos que é o Monte Tabor. E transfigurou-se diante deles. E aí agora descreve o que aconteceu com Jesus. E o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés, 1200 anos antes de Cristo, e Elias, 850 anos antes de Cristo, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, 3 tendas, armamos 3 tendas, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-lhe, Jesus tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão unicamente Jesus. Isso é Mateus 17, 1 a 8. Tá? Bom, gente, Jesus se resplandeceu, ficou brilhante, emitia luz, porque essa é a condição de Jesus.
é um espírito luminoso. Quantas vezes na literatura espírita não vemos alguns benfeitores que estavam à frente dos trabalhos de André Luiz, de Manuel Filomeno de Miranda e tantos outros que nos contam a história, quando oram, emitirem luz. E eles estão muito aquém de Jesus, muito abaixo de Jesus. Imagina Jesus orando, emitindo luz. E quando a gente vê, claro, isso aqui é uma representação, né, de uma pintura já da Idade Média e tudo, mas quando a gente vê essa imagem, né, eu sempre digo que vendo Jesus luminoso, a cabeça emitia luz, o corpo também, é fácil a gente imaginar de onde surgiram as figuras do anjo, né? A auréola e as asas, é facilmente a luz confundida com isso. Mas é claro que Jesus estava muito acima. Essa passagem tem inúmeras abordagens possíveis que nós podemos fazer. Podemos abordar de porquê da escolha dos três, podemos abordar de porquê da conversa com Elias e Moisés, porque estava demonstrando a superioridade dele com relação aos outros, que Jesus é o Espírito máximo da terra. Então, ou seja, Jesus estava muito acima de Moisés e de Elias, dois dos maiores profetas da história dos hebreus. Então, Jesus estava acima dele. Mas hoje aqui, nós vamos nos ater a um detalhe. A um detalhe que poucas pessoas compreendem. Jesus se comunicando abertamente à frente de seus apóstolos com dois espíritos. Mediunidade pura, gente. O que acontece em várias casas espíritas, comunicação com os espíritos, e acontece em outras casas religiosas também, só dão outros nomes. Jesus mostrando que era possível e que era permitido. João, que estava presente, um dos três, que não citou essa passagem em seu Evangelho, tem uma frase no início do seu Evangelho que a Amélia Rodrigues diz, Amélia Rodrigues de Valdo Franco, tá? É o espírito que fala através de Valdo Franco. A Amélia Rodrigues é um espírito que faz parte da equipe espiritual de palestras do Divaldo. Né? Ela ajudava a redigir as palestras do Divaldo no plano espiritual. E ela tem vários livros com o Divaldo, são lindos, maravilhosos. Poucos livros me fazem chorar, os da Amélia Rodrigues sempre me fazem. E ela diz que a frase no começo do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 5, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam, se refere a esse momento de Jesus. Mas sigamos. Bom, gente, podemos nos comunicar com os espíritos? Ou existe mesmo, como tantas pessoas dizem, uma proibição nas Escrituras? Bom, gente, infelizmente eu tenho que dizer a vocês que essa proibição existe sim, mas não como a dizem. Nós vamos aprofundar um pouquinho nelas. O que realmente a Bíblia diz? O que realmente está escrito na Bíblia? E aí eu vou ter uma certa dificuldade de responder a vocês, porque depende da tradução. Isso é um contexto muito complexo no entendimento do Evangelho, as traduções bíblicas. Vou dar um exemplo. Tem vários trechos, eu vou começar com o mais famoso deles, tá? Que é o Deuteronômio, está escrito aqui embaixo, tá? 18, 9 a 12, tá? Que é um livro do Pentateuco, Moisés. Todas as proibições estão no Pentateuco, nos 5 livros de Moisés, tá? Do início da Bíblia, do Velho Testamento. E fala pra gente. O título é Contra os adivinhos e feiticeiros. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador. Prognosticar é traçar um possível desenvolvimento futuro, tá? Ou resultado de um processo que você está fazendo. Nem agoureiro também é quem faz agouros, predições, adivinhos. Nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante. Essa é a palavra usada para a tradução, gente. E necromancia
é definida, eu estou trazendo para vocês traduções, significações de dicionários modernos. Eu costumo usar o Oxford Languages, que é um dicionário mais amplo, que é o dicionário oficial do Google também. Quando você digita, é o que aparece primeiro, tá? E necromancia é definida como da ideia que está comendo alguma coisa, até a gente fica lembrando de alguns filmes que a gente vê de ficção científica, sempre tem os necromantes, são outras coisas, né? Mas necromancia é definida como a conjuração dos espíritos dos mortos para fins de magicamente revelar o futuro ou influenciar o curso dos acontecimentos. Essa é a Bíblia Almeida, a Bíblia mais difundida no Brasil. Vamos ver outras aqui rapidinho. Essa daqui, eu só Adilson aqui dentro, não vai ficar bravo comigo hoje, mas tudo bem. Até peguei uma Bíblia que está ali, eu costumo dizer para ele que essa Bíblia eu não sou muito fã de ler. E ele fica bem bravo comigo quando eu falo, mas eu vou explicar para vocês, tá? Essa Bíblia, gente, é Ave Maria, tá? O título dela não tem nada a ver com Ave Maria, é o título dessa Bíblia, Ave Maria. É uma Bíblia extremamente difundida no meio católico. Ela foi encomendada por um Papa em 1943. E essa Bíblia, infelizmente, traz algumas coisas para a gente que não condizem com a realidade. Eu vou até ler aqui para vocês, ó. Onde lá no item 11, onde estava escrito necromante, necromancia, ela traz a palavra ao espiritismo. Por incrível que pareça. Espiritismo, uma neografia, uma palavra sugerida, colocada por Allan Kardec, em 1857, no seu lançamento do Livro dos Espíritos, onde ele nomeou a doutrina espírita ou espiritismo. Como é que um texto escrito 1.200 anos antes de Cristo, 3.100 anos antes, podia ter a palavra espiritismo? Está aqui, quem quiser ver depois, é uma Bíblia que também pode comprar em qualquer lugar, é uma Bíblia de fácil acesso, certo? E aí fala também sobre isso. Fala também sobre astrologia, gente, só lembrando que a astrologia não tem nada a ver com a astronomia. A astrologia é aquela coisa mesmo dos signos, dos astros, né, o astro, a posição dos planetas do sistema solar, sei lá, de tantos outros lá, influenciar na vida da gente. Tá? Então é isso. Essa é a Bíblia de Jerusalém, tá? Que é a Bíblia que particularmente eu gosto de usar. É uma Bíblia também católica, que tem uma fidelidade maior aos textos. E o item 11 fala: ou que pratique encantamentos, que interrogue espíritos ou adivinhos, ou ainda que invoque os mortos. Bom, tá aí 3 Bíblias para vocês verem. Tem um monte de outras, gente. Tem muitas Bíblias, muitas e muitas e muitas. E aí a gente vem. Vamos ler? Hebraico? Alguém consegue? Eu não consigo não. Eu trouxe o texto, gente, para vocês saberem que está lá no livro, tá? Então eu não consegui nem digitar, então eu fotografei e coloquei aqui, tá? É muito difícil, tá? Esse é o texto de Deuteronômio 18, 9 a 11, tá? E aí transliterar, tem um jeito de ler, né, que chama tradução transliterada, que é o jeito que você vai ler isso aqui. Só lembrando que o hebraico você não lê de lá para cá, você lê daqui para lá, tá? Então, e não tem vogal também não, tá? É só a consoante. É bem fácil. Vamos lá. Esse aqui, como se fala, né, é o segundo texto. E essa tradução aqui é a tradução de Severino Celestino, que é um estudioso, linguista, né, que se aliou a vários estudiosos também do hebraico lá de Israel e fez um livro chamado Analisando as Traduções Bíblicas, que é muito usado aqui, muita gente traz eles para cá, né, para se use. E ele coloca para a gente que a tradução, segundo ele coloca a gente item por item, explicando item por item, mas ele fica muito longo, eu preferi não colocar. Não se achará em ti quem faça passar seu filho ou filha pelo fogo, nem adivinhador, nem feiticeiros, nem agoureiro, nem cartomante, nem bruxo, nem mago, nem quem consulte o necromante, o adivinho, nem quem exija a presença dos mortos. Exija a presença dos mortos. Invocação direta. Isso realmente está lá. Ah, morreu fulano, você faz uma reunião mediúnica, vamos invocar o fulano que morreu.
Tem uma proibição ali e o próprio Espiritismo diz para a gente que isso não é muito indicado. Apesar de que isso foi um método utilizado por Kardec nos estudos, né, de invocação. Ele utilizou a invocação para caráter didático, para poder ensinar a todos nós e orientado pelos espíritos superiores. Pode invocar tal, e invocava. E aí tinha algumas coisas. E tem mais texto, gente, não é só esse não, tá? Levítico 19:31, a mesma coisa, tá? Olha lá, eu pus aqui item por item a tradução, tá? Não ireis aos necromantes e nem aos adivinhos, não procurareis vos contaminar por eles. Eu sou Yahvé, vosso Deus, tá? E esse aí, gente, vocês querem saber como é que está aqui? Vou falar para vocês. Não vos dirijais aos espíritas nem aos adivinhos, não os consulteis, para que não sejais contaminados por ele. Está aqui, quem quiser ver, pode ver. Eu não estou... Gente, não é nenhuma crítica à Bíblia, é uma crítica à condição de chegar à informação. Também temos Levíticos 26, Levíticos 20, 27 e Êxodo 22, 18. Todos esses itens são contrários. Um parênteses antes de continuar, que é o seguinte: não há nenhuma censura da minha parte a quem traduziu desse jeito. E eu, por tudo que eu estudo no Espiritismo, escuto falar, eu tenho quase certeza que quem fez isso utilizou. Eu prefiro acreditar que utilizou de uma vontade muito grande de acertar e errou, mas podemos dizer que foi má fé também. Quem fez isso lá em 1943 provavelmente está hoje nas fieiras espíritas fazendo palestra nas casas espíritas. Quem sabe alguém de nós aqui do GEP, né? Quem sabe eu, né? Então, ou seja, essa é a história da redenção. O que você faz, você tem que corrigir. E se a gente fez isso com o Espiritismo, que é uma revelação divina para nós vamos ter que responder por isso. E provavelmente hoje vamos estar respondendo através de palestras espíritas. Por que não? Mas aí, gente, vamos para uma parte aqui. Existe existe uma prerrogativa no meio, eu não vou chamar nem jurídico, vou chamar legislativo, né? Acho que os advogados têm alguma aqui, cadê a Lorena? Não sei, estou vendo ela lá atrás, mas tudo bem. Que é simples. Só se proíbe o que acontece, ou seja, o que é possível. Também, em tese, só se proíbe o que é nocivo. Por isso que nós temos uma lei dizendo: é proibido o carro andar a mais de 110 km por hora. Por quê? Porque é nocivo, é perigoso, põe em risco você e os outros. E porque acontece, tem gente que anda a 130, 140, 170, 200, a gente vê. Então existe a lei que proíbe. Mas existe uma lei que diz: é proibido o carro andar em cima do lago. Por quê? Porque não acontece. Então a lei só vai existir porque existe a possibilidade da coisa acontecer. Correto? A proibição só vem em cima disso. Mas nós temos que entender o que levou Moisés a fazer isso. Será que nós temos resposta no Espiritismo para isso? E o Espiritismo tem respostas. Sempre tem. Só procurar. O livro é Contos e Contos, de Humberto de Campos, Chico Xavier. Para quem lê aqui, Irmão X, lembrar que Humberto de Campos começou a psicografar por Chico, com o nome de Humberto de Campos. A família processou o Chico por direitos autorais. A partir daquele momento, ele começou a assinar como Irmão X. Tá? É o mesmo espírito, tá bom? O livro chama Pontos e Contos. O capítulo 45 chama-se A Proibição de Moisés. Eu vou ler aqui para vocês, tá? Isso não é uma cópia irregular, todos os meus livros são digitais, então eu tenho que imprimir para trazer para cá. Conta-se que no deserto, no tempo de Moisés, grandes sábios da espiritualidade estudaram os recursos de fornecer ao mundo novo roteiro de revelações. Ou seja, o plano espiritual já se movimentava naquele tempo, 3.200 anos atrás, para trazer informações através de manifestações mediúnicas. Com semelhante empreendimento, os homens poderiam excursionar nos domínios da morte, aprendendo pouco a pouco a se aprimorarem, de acordo com a lei divina. Concretizado o projeto, cujas particularidades eram privativas das autoridades superiores, intercâmbio natural se faria entre os vivos do planeta e os vivos do além. Não tem mortes. Religando-se à Terra, gradativamente ao paraíso perdido,
pelo reajustamento espiritual de seus filhos. Informado que foi, quanto à iniciativa, o grande legislador dos hebreus, Moisés, passou a colaborar com os instrutores desencarnados, na execução da experiência. Organizaram-se os primórdios do serviço. Necessitavam, para começar, de um organismo feminino. Não vamos falar do mérito porque que é feminino. Suficientemente passivo, que atendesse na qualidade de medianeiro, de médium, entre os dois mundos. Ouviria ela os espíritos desencarnados e encarnados, com a seriedade precisa, colocada num campo de vibração delicada, entre ambas as esferas, iniciando-se dessa forma o arrojado empreendimento. O assunto era novo e interessava milhões de seres. Em razão disso, a mulher instrumento exibiria trajes despistadores para não provocar excessões afetivas. Ou seja, aqui coloca, gente, que houve todo um trabalho. Manto, por que cobria? Às vezes a pessoa chegava, colocou o nome de oráculo, né? A gente escuta falar essa palavra, oráculo. Às vezes a pessoa chegava e nem sabia se era homem ou mulher, trajes largos, para que não houvesse nenhuma outra força a não ser a da boa intenção, da boa vontade ali para estar ali. Então os hebreus teriam o direito de indagar com nobreza e valer-se do serviço em necessidades importantes, numa cota de 20% das atividades. Ou seja, 20% do tempo das atividades dessa médium seria dedicada a assuntos pessoais, desde que importantes e relevantes. E os outros 80% a tarefas do plano coletivo. Ela estaria ali ajudando os governantes e tudo mais. Encontrada a pitonisa, que é o nome que se dava naquela época, não era médium, médium é uma palavra também de Allan Kardec, tá? Começaram os trabalhos. Moisés rejubilava-se, quem sabe talvez a iniciativa viesse a melhorar o espírito geral de todos. O povo necessitava de iluminação pelos dons celestes. E começaram. As primeiras semanas foram de ação ambientadora, que se consumou, aliás, com rapidez do relâmpago. Quando o povo reconheceu que os mortos se comunicavam efetivamente e que aquela organização se constituía de bálsamo e verdade, o ministério assumiu características inquietantes. O povo viu a oportunidade. Judeus de todas as tribos afluíam de todos os lados, do deserto em que se achavam. Partiram mensageiros para as regiões circunvizinhas, espalhando notícia. Descendentes de Abraão em Mará, em Socot, Hormá, Hazebon foram cientificados. Remanescentes de Israel no Egito e na Caldeia receberam informes. E em breve rodeava-se o oráculo de impulsiva multidão. Moisés, que se alegrara a princípio, tremeu de receio. A pitonisa, que se dedicara ao experimento com sincero otimismo, viu-se de um instante para outro qual frágil barquinho no dorso de vagas enfurecidas, sustentada por um fio do plano espiritual, que a custo lhe evitava completa imersão nos estranhos recôncavos do abismo. Resistiu corajosa nos primeiros tempos, e a missão prosseguiu, se bem que anormalmente. É o que a gente vê, gente, hoje em dia. Tem um centro espírita que está fazendo cura, lota-se. Esquece que a cura é através da oração, da intimidade. Claro que a gente pode procurar, claro que a gente pode ir, se a fé existe. Temos Arigó, temos vários médiuns na história que foram extremamente fiéis ao trabalho, mas não podemos esquecer das outras coisas e viver somente em função daquilo. O povo ao qual se destinavam as bênçãos de intercâmbio com a esfera superior não compreendeu o serviço instituído. Ninguém desejava elucidações referentes aos mandamentos divinos, aos 10 mandamentos de Moisés. Não desejava informar-se quanto à natureza da luz que visitara o Sinai e muito menos aceitava diretrizes edificantes para que mais tarde atingisse mais altos círculos da vida. O que o povo queria? Queria gozar a hora presente, assenhorear-se dos patrimônios dos vizinhos, ganhar guerras com o estrangeiro, armazenar trigo e vinho, pilhar terrenos devolutos, conquistar rebanhos indefesos,
construir carros de triunfo sanguinolentos. Para isso, o oráculo, em vez de ouvir a espiritualidade superior que o sustentava na difícil empresa, passou a receber milhares de consultas sobre os mais rasteiros interesses da vida material. Cruelmente enganados pelas próprias ilusões, homens e mulheres de Israel cobriam-no de glórias exteriores, transportavam-no de um lugar para o outro sob manifestações festivas e impunham-lhe destaque singular nos galarins da fama. Terminando, viu, gente? Não fica lendo muito, não. E a tarefa prosseguia. Abnegados trabalhadores da vida alta acompanhavam a missão, sempre dispostos a beneficiar. Todavia, nunca chegaram a 10% das realizações elevadas que lhes competiam. De tudo que planejavam, conseguiram fazer 10%. O povo só procurava fugir da execução dos trabalhos, dos desígnios do Pai Supremo. Não pretendia ouvir as vozes do alto, e sim fazer vozerio e tumulto embaixo. Com tantos problemas, assistindo à decadência moral daquilo que acontecia, só restou ao grande legislador um caminho: a proibição das consultas sobre o futuro, tal como vemos no Velho Testamento. E esse é o caminho. Isso é o que aconteceu, segundo as palavras de Humberto de Campos. E a proibição perdurou, termina ele assim, oficialmente no mundo por mais de 1000 anos, 1200 aproximadamente, até que o Cristo em pessoa o abolisse, no cume do Tabor, conversando com o espírito do próprio Moisés perante os discípulos espantados. Então a conversa de Jesus era a liberação daquilo que acontecia. Para a gente não dizer que isso é uma mensagem isolada, existem várias outras que falam a mesma coisa. Cito outra aqui. Citei a Amélia Rodrigues agora mesmo, o livro Até o Fim dos Tempos, capítulo 3, do Dival, da psicografia, tá? Mediunidade, vínculo de luz. Ela conclui dizendo que, para tornar definitiva a mensagem lúcida de intercâmbio entre duas esferas de vibração que se espraiam pelo universo, 6 dias após o molestoso diálogo, ele tomou Pedro, Tiago e João e levou-os ao Monte de Tabor, onde transfigurou diante de Moisés e Elias, que passaram a dialogar com ele, demonstrando a sua superioridade moral sobre eles, e os companheiros singularmente impressionados com a sua grandeza e autoridade moral. Naquele ato em que Moisés participava em espírito, o grande legislador, ou seja, o próprio Moisés, hebreu, também liberou a mediunidade, confirmou o relacionamento entre os espíritos e os homens, sob as bênçãos sublimes de Jesus, que ali se apresentava como médium de Deus. Desde então, a mediunidade, que pode ser considerada como um novo arco-íris que identifica a aliança simbólica de Deus com as criaturas humanas, passou a ser ponte de luz sublime entre a vida e a morte, a terra e os céus. Mas se Jesus liberou a mediunidade, será que seus apóstolos usaram a mediunidade? Gente, é só ler a Bíblia, é só ler o Novo Testamento. Quem tiver vontade de ler um livro que é mediunidade do início ao fim da Bíblia, é só ler Atos dos Apóstolos. Qual que é o ato mais famoso, que é comemorado para todo lado? Pentecostes. Pentecostes foi mediunidade pura. E nós comemoramos como uma festa hoje, nem entendemos o que estamos comemorando. E é isso. E será que eles fizeram realmente? Fizeram. Tanto fizeram que ainda deram instrução para a gente. Olha João aí, ó. O João que estava lá no monte. Na carta dele, 1 São João, capítulo 4, versículo 1. Olha o que João escreve. Isso está em qualquer tradução, até nessa aqui. Eles não conseguiram mudar essa não, viu gente? Está em todas as traduções, vocês podem ler. Caríssimos, não acrediteis em qualquer espírito, mas examinai os espíritos, para ver se são de Deus, pois muitos falsos profetas vieram ao mundo. Nisto reconhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio na carne é de Deus. Gente, está aqui. Está escrito desse jeito na Bíblia. A mediunidade era presente com todos eles.
mediunidade de cura, mediunidade de poliglossia, um monte de mediunidade a gente vê lá. E se João recomenda para a gente tomar cuidado com o espírito que a gente está escutando, é porque eles tinham contato com os espíritos. Não faz sentido você recomendar uma coisa que você não faz. Tá? Mas, gente, algumas coisas são importantes da gente levar em consideração. Sobre invocação, que é proibido lá por Moisés. Vamos ver algumas coisas do espiritismo moderno de Kardec sobre isso. E nós vamos até uma passagem do livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 25, chamada Invocação do Pintacilgo. Pintacilgo, gente, é um passarinho, tá? Eu queria que o Sr. Paulo estivesse aqui hoje para me ajudar, ele não está aqui hoje, mas tudo bem, vamos lá. Pintacilgo é um passarinho. E um dos médiuns do grupo espírita, do grupo mediúnico lá do Kardec, na janela dele tinha um ninho de pintacilgo. E ele estava encantado com aquele ninho. Um belo dia, o ninho sumiu. Cadê o ninho? Não achou. Ele chegou na reunião mediúnica. Nós somos infantis, nós somos falhos, nós fazemos besteira. Chegou, gente, a brilhante ideia. Vamos invocar o pintacilgo? Invocar o passarinho. E não é que o passarinho se manifestou. E o passarinho se manifestou. E eles perguntaram: o que aconteceu, Pintacilgo? Dona Pintacilga, cadê seu ninho? Ela falou: não foi nada assim de ruim, não. Foi o gato passou lá, esbarrou no ninho, o ninho caiu. E o ninho está lá atrás daquela moita tal e tal no seu jardim. Cara, abismado. Terminou a reunião, o médium foi para casa, foi lá no jardim, atrás da moita, estava lá o ninho caído. Ficou abismado. Na reunião seguinte, manifesta o espírito tranquilo de fala, São Luís. E ele pergunta para São Luís: São Luís, me explica uma coisa. Nós invocamos um pintacilgo é um passarinho, não fala nada. Como é que ele manifestou aqui e falou com a gente? E a frase célebre de São Luís: invocai uma pedra e a pedra se manifestará. O que São Luís queria dizer? Espíritos brincalhões, zombeteiros, sem ter o que fazer. Como existe o ser humano aqui, existe espírito lá também. Muitos até estão assistindo a reunião aqui com a gente. Estão lá prontos para brincar com quem não é sério. Se você não põe seriedade numa coisa, o que você espera? Você acha que espírito de luz vai chegar lá e falar assim: ó, você está convocando o pintacilgo aí, né? Aconteceu isso e isso com o pintacilgo? Gente, se você vai no médium para saber do seu futuro, para ler seu futuro, para saber bobagem, quem vai estar lá é espírito que gosta de falar bobagem. Quem vai estar lá se manifestando é espírito que gosta de fazer bobagem. E não fica achando que isso é prioridade, não fica achando que isso é exclusividade de pessoas de baixo nível, não, gente. Chico Xavier também fez suas bobagens, tá? Ai, Chico, desculpa, vamos lá. Existia um médium chamado Peixotinho, que trabalhava no grupo do Chico. Ele tinha um magnetismo muito grande e ele tinha uma capacidade muito grande de transmitir ectoplasma e usava isso para as manifestações de materialização. Aqui em Lavras também já teve uma médium que fazia isso, lá no Augusto Silva, muitos anos atrás, década de 30, se não me engano. E começou, o Peixotinho fazia as materializações e o Chico empolgou. O Chico chegou lá e falou: vou doar meu ectoplasma também para fazer materialização. E materializava um, materializava outro, e virou um show de materialização. Imagina o ectoplasma do Chico, a capacidade do Chico. Isso está no livro Mandato de Amor, tá, gente? Chico Xavier, da União Espírita Mineira. Eu sempre posso citar as fontes, porque a gente tem que tomar cuidado com o que escuta aqui também, tá? Nem tudo que a gente fala aqui vocês têm que acreditar, não. Vocês correm atrás para ver se é verdade, tá? Então, a gente não é detentor da verdade, viu? Então, esse livro, eu sempre ponho o livro quando eu falo alguma coisa do livro. E o Chico Xavier começou lá, né, a manifestar espíritos, né, a se materializar, e num belo dia materializa quem? Emmanuel. Mansinho como eles são. E Emmanuel, ainda foi descrito ainda, né? Tem até um desenho feito, não fotografava nada, isso foi em 1954, tá? Um homem alto, tipo 1,90 m, alguma coisa, vestido com
uma veste romana dos seus tempos, lá de Públio Lentulus, tá? Levantou uma tocha que iluminou o ambiente como um todo e, muito sério, disse: amigos, a materialização é fenômeno que pode deslumbrar alguns companheiros e até beneficiá-los com alguma coisa. Todavia, o livro é a chuva que fertiliza as lavouras imensas, alcançando milhões de almas. Rogo aos amigos a suspensão a partir desse momento dessas reuniões. E Chico, obediente que era, nunca mais fez uma reunião de manifestação, de materialização. O que o Emmanuel quis dizer para o Chico? Isso é circo. Para com isso. Nós não precisamos disso para crer. Vai materializar o que é importante. Vai materializar seus 450 livros. E quantas cartas que a gente não sabe. Foi isso que Emmanuel falou para Chico. Infelizmente, gente, muitos de nós procuramos o Espiritismo em busca do maravilhoso, em busca do transcendental, né? Às vezes a gente entra no centro espírita achando que vai ver manifestação, vai ver o espírito se manifestando, vai ver uma monte de coisa acontecendo, né? Minha esposa mesmo falava isso, né? Desculpa falar assim. Antes de conhecer o Espiritismo, né? Acreditava que a gente ia chegar aqui e falar alguma coisa a esse respeito e ver isso aqui. No entanto, gente, a mediunidade no centro espírita tem sim que ser cultivada, tem sim que ser trabalhada, não deve ser colocada a público. Não é espetáculo, é atendimento de irmãos em sofrimento, irmãos sofridos, às vezes odiando, às vezes perdidos, às vezes desencontrados. E é isso que a gente faz aqui nas reuniões, com pessoas que já estão avançadas no estudo da doutrina, preparadas para aquele momento e também que apresentam uma certa tendência a esse tipo de trabalho. Porque acreditem, não tem nada de maravilhoso, não tem nada de excepcional. É um trabalho maçante às vezes, é um trabalho difícil às vezes. Você curar feridas, você desatar nós, você quebrar ciclos de ódio recíproco. Então, gente, o Espiritismo traz a mediunidade como a sua porta mais séria, o seu trabalho mais digno. E Emmanuel, no livro Consolador, coloca para a gente: a transfiguração do Senhor é também um símbolo para a humanidade? Todas as expressões do Evangelho possuem uma significação divina. E no Tabor, contemplamos a grande lição de que o homem deve viver a sua existência no mundo, sabendo que pertence ao céu, por sua sagrada origem, sendo indispensável desse modo que desmaterialize a todos os instantes para que se desenvolva em amor e sabedoria na sagrada exteriorização da virtude celeste, cujos germens lhe dormitam no coração. Nós temos que estar ligados ao espiritual, pois assim nós vamos renovar nossas forças. No sono, nos ligamos ao espiritual, renovamos nossas energias para o dia seguinte. Na oração, nos preparamos para o dia e encerramos nossa noite, nossa tarde, a fim de dormir. Nos momentos graves, oramos para nos comunicar com o espiritual e termos a força necessária de enfrentar as nossas dificuldades. Jesus não fez isso para se aparecer, para se mostrar grande. Tanto que na descida do monte, quem quiser ler o trecho bíblico depois, ele pede aos 3: não comenteis isso com ninguém, até que se chegue o momento.
Como eu disse no começo, esse fato da vida de Jesus tem várias aplicações, várias nuances que podem ser estudadas. Escolhi um hoje para trazer para vocês. E para encerrar, fecho com um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre a prece, também ligada ao momento do Tabor. A prece deve subir humilde aos pés do Senhor, para lhe recomendar a vossa fraqueza, para você se confessar fraco perante Ele, para lhe suplicar amparo, indulgência e misericórdia. Deve ser profunda, porquanto é a vossa alma que tem de elevar-se para o Criador, de transfigurar-se como Jesus no Tabor, a fim de chegar à nívea e radiosa de esperança e de amor. Quantas vezes, no momento de oração, fechados conosco mesmo, em alguns momentos especiais ou não, a prece nossa ao final dos passes, nós nos encontramos, claro que não fisicamente, não aos nossos olhos, mas a gente se expande, a sensação de bem-estar indescritível, parecendo que transborda de nós as bênçãos de Deus. Usando um pouquinho de personalismo na palestra, que a gente sempre tem que evitar, a única explicação que eu encontro para a frase de Davi no Salmo 23, e meu cálice transborda. Quando você se entrega a Jesus, se entrega a Deus no momento de oração, o júbilo é gigantesco. Desejo a todos que consigam se entregar e sintam essa vibração divina que nos envolve e nos faz resplandecer, tal como fez a Jesus no Tabor. Boa noite a todos.